Dragon Ball, com certeza você já ouviu falar. Criado por Akira Toriyama no final dos anos 80, não é só um dos animes mais relevantes da história, mas também é uma das obras mais relevantes da história do entretenimento, e não é exagero nenhum. Se você é da geração Z, com certeza você conhece Dragon Ball ou te marcou bastante. O primeiro episódio exibido aqui no Brasil foi em 1996, no programa Bom Dia e Si, apresentado pela Eliana? Vocês lembram disso? Tipo, é delírio coletivo? Tipo, Eliana apresentou Bom Dia e Cia? Um sucesso logo de cara, foi imediato. Dragon Ball se tornou uma febre nos anos 2000, sendo o primeiro contato com muitos brasileiros e muitos americanos no geral com o anime e com a cultura japonesa. E mesmo após 40 anos do início da franquia, ainda é uma das obras mais relevantes que existem. Tudo novo que vem de Dragon Ball atrai, chama atenção, tanto dos fãs de longa data, tanto do público mais jovem, e é aí que começa o problema. Como adaptar os conceitos de uma série tão relevante quanto Dragon Ball e ao mesmo tempo não perder a essência da história? Parece fácil, né, amigão? Mas a gente tá falando da Toei, você esqueceu? Akira Toriyama nasceu em Kinyosu e desde pequeno ele tinha essa paixão por desenhar. De começo ele desenhava personagens que ele gostava de assistir pela TV, alguns animes, filmes de ficção científica, filmes de faroeste e até mesmo as animações do rato. Quando ele cresceu, ele decidiu largar a universidade para focar em desenhar. E óbvio que a família dele foi contra e tal, mas lá foi ele. Aos 20 anos, o jovem Toriyama conseguiu seu primeiro emprego como designer gráfico em uma agência de publicidade, mas tempos depois pediu demissão por não ter se adaptado à rotina de trabalho. Em 1977, precisando de emprego, precisando de dinheiro, surgiu uma oportunidade no concurso Monthly Young Jump Award. Eu espero que eu tenha falado certo, não sei, desculpa se eu errei na pronúncia. Ele chegou a fazer um curta pra tentar ganhar, mas não conseguiu. No ano seguinte ele tentou de novo e não conseguiu de novo. Os jurados alegaram que a obra era uma paródia barata de Star Wars, algo que fugia do tema do concurso. Mas a sorte sorriu pro jovem Akira, quando ninguém mais ninguém menos que Torishima viu o potencial do garoto. Pra você que não sabe quem é Torishima, saiba que ele é uma das figuras mais importantes da história dos mangás e também foi o primeiro produtor de Akira Toriyama. O primeiro sucesso de Akira já veio com a parceria dos dois. Em 1980, seu nome começou a ser falado no Japão após o lançamento de Dr. Slump, que agradou tanto o público, tanto a crítica, com o senso de humor da protagonista que é muito semelhante a um pequeno Saiyajin de cabelo espetado. Dr. Slump foi o mangá mais vendido da revista no começo dos anos 80, concedendo uma adaptação para anime feita pela Toei Animation. Mesmo que profissionalmente foi uma época muito próspera, pessoalmente Toriyama sofria muito pela rotina de trabalho, noites em claro e tempos curtíssimos de descanso. Só pra você ter uma ideia, o Toriyama chegou a alucinar nesse meio período. Pra você alucinar, você tem que ficar tipo 2, 3 dias sem dormir, tá ligado? E mesmo com essa rotina maluca, ainda existia fôlego para trabalhar em curtas paralelos a essa obra. Como um grande fã dos filmes de Bruce Lee e Jack Chan, ele também queria fazer obras desse tipo, até que em 1983, Toriyama desenvolve duas novas obras, Dragon Ball e The Adventures of Tongpo, que seriam as grandes inspirações para a criação de seu maior sucesso. Para criar Dragon Ball, Akira Toriyama teve que se aprofundar muito na cultura chinesa. Teve que ouvir sobre as lendas, ler sobre a cultura e consumir todas as artes. Uma das maiores inspirações do autor foi um romance chinês chamado Jornada do Oeste, dando um tom de humor parecido com Dr. Slump, um pouco de ficção científica e também as artes marciais, formaram o que a gente conhece como Dragon Ball. O Goku, por exemplo, foi inspirado no personagem Su Yukong, o Rei Macaco. No começo as aventuras eram mais humorísticas, engraçadas, com piadas sexuais, personagens bizarros, aventuras, até que o interesse do público foi se voltando para as artes marciais, algo que foi tendo sua importância na obra durante o tempo. Bom, e para quem mora numa caverna e não sabe da história, aqui vai um resumo. A obra acompanha a vida de Son Goku, um alienígena e um dos últimos vivos da raça dos Saiyajins. Era um menino ingênuo, muito forte e que tinha uma cauda de macaco. E o sonho desse menino era treinar sem parar, para poder se tornar mais forte ainda, superar seus próprios limites. A obra tem seu universo próprio que é explorado futuramente de uma maneira muito interessante e interativa. Dragon Ball quebrou o estereótipo dos heróis sérios e urbanos que eram tendências do mercado. Introduziu o pensamento de que a evolução era por meio de muito trabalho duro e dedicação. Introduziu a ideia de torneios marciais, torneios de luta e também foi uma semente de inspiração para os shonens mais recentes como Naruto, One Piece, Bleach, entre outros. A influência da obra foi imensa, mudou
tudo a partir dali. Tudo que tinha combate e era japonês era inspirado em Dragon Ball e comparado a Dragon Ball. Mas isso evoluiu para um nível mundial com a criação da sua continuação, Dragon Ball Z. O final do clássico já dá um indício da mudança de tom da trama. Goku derrota Piccolo, se casa com Tite e se torna adulto. A partir daí a série perdeu seus traços infantis e tomou um rumo cada vez mais sério, focando nas lutas e na exploração desse universo. Passou de simples aventuras para lutar contra ameaças globais. E se o clássico foi um fenômeno no Japão, Dragon Ball Z se torna um fenômeno mundial, atingindo níveis que nenhuma obra japonesa atingiu antes. Dragon Ball Z se destacou muito por conta de seus vilões marcantes, como Freeza, um maníaco intergaláctico, Cell, um ser que absorvia o nível dos guerreiros, e o Majin Buu, que era apelão pra cacete. E também explorou mais as questões das esferas, Namekusei, e o que se tornou a marca registrada da franquia, o Super Saiyajin, que era um nível elevado que até então nenhum guerreiro havia atingido. A primeira vez que essa transformação apareceu foi na luta do Goku contra o Freeza, que após a morte do Kuririn, Goku fica extremamente furioso e protagoniza um dos maiores momentos da história da cultura pop. Como se atreve? Não vou perdoar você! Zé da manga! Cara, o peso emocional dessa cena é muito profundo e é muito relevante até hoje. O engraçado é que o Akira só criou o Super Saiyajin porque tinha preguiça de desenhar o Goku com cabelo preto toda hora. E essa preguiça dele vai aparecer mais pra frente ainda no vídeo. E se você gosta ou odeia essas ideias dos fillers infinitos que todo anime tem, agradeça ao Shin Dragon Ball, que foi o pioneiro dessa prática como estratégia pro anime não ultrapassar o mangá. Algo que marcou muito a saga Freeza. Só na luta do Freeza contra o Goku foram 19 episódios. Na época que a gente era criança era legal, nem parecia tanto, o tempo nem passava. Agora pega pra ver hoje, trabalhando 8 horas por dia, estudando, dormindo 3 horas por noite. Tenta lá, amigão. Vai lá, vamos ver se você consegue. A saga Freeza explora muito o planeta Namekusei, explorando todos os personagens que estavam lutando no planeta das esferas. Os momentos de tensão são os grandes pontos de destaque, onde explora muito a perseguição em níveis de forças diferentes, forçando os guerreiros a evoluírem para conseguirem lutar no mesmo nível. Outro ótimo ponto a se destacar foi como trabalharam a relação do Vegeta com o Freeza, o sentimento de ódio, medo, vingança por conta do Freeza ter destruído o planeta Vegeta, de tentar matar o tirano que matou seu povo. No final, ele foi só um saco de pancada pro Goku resolver a parada. Essa saga ajudou a consolidar a obra como um fenômeno global. Acredito que o único problema da saga seria a duração excessiva da luta final, sabe? Uma luta que o planeta ia explodir em 5 minutos e acabou durando 20 episódios e mais de 3 horas e meia de pancadaria. Muitos consideram essa a melhor saga de todas, mas nenhuma saga de Dragon Ball foi tão boa quanto a saga Cell, que se tornou o auge da obra. Gohan, vê se você me escuta. Não é pecado lutar pela justiça. Ao contrário, é uma boa ação. Pense, existem inimigos que não são convencidos com palavras. Você só tem que soltar a fúria que está dentro do seu espírito. Gohan, proteja os seres vivos e as plantas deste mundo que eu tanto amei. Conto com você.